Salve galera, tudo bem? Vamos lá, aula de regência. Ora, o que é regência? Regência, lembre logo, reger, mandar, você tem um rei. Veja bem, quando você estuda regência, você estuda a relação de um termo regente em relação a um termo regido. Ou seja, eu vou ter uma palavra que manda, que determina qual a preposição ou qual o termo que será usado para completar o seu sentido, e esse termo que completa é o termo regido. Quando eu vou estudar regência, eu posso perceber o seguinte: eu tenho regência verbal e regência nominal. Eu vou falar hoje regência verbal. Bem, quando eu estudo regência verbal, eu sei que eu tenho um verbo, esse verbo normalmente ele é transitivo, e esse verbo transitivo, ele vai apresentar um objeto, que vai depender da transitividade verbal para ser classificado. Quando eu tenho uma regência nominal, eu vou ter um nome regente que vai estar exigindo ou determinando a preposição que será usada para esse complemento, que normalmente será o quê? Um outro nome. Então, veja bem, eu tenho regência verbal e regência nominal. Como me interessa a regência verbal, o que eu fiz aqui? Montei essa tabelinha para você. O que você tem que observar? Quando você diz que tem um verbo transitivo, transitivo vem de trânsito, ou seja, eu dou trânsito para outra palavra, eu dou passagem para outra palavra. Então o verbo é transitivo, eu vou chamá-lo de transitivo direto se o objeto aqui for direto. E ele é direto sem preposição, sem prep. Agora, se eu tiver um transitivo indireto, ele está regendo preposição. Então o objeto será indireto, com preposição. Agora, eu posso dizer que existe o verbo bitransitivo. O que é o verbo bi? Bi, dois transitivos, porque ele apresenta dois complementos. E aí esses dois complementos vão ser o objeto direto e o objeto indireto. E eu posso ter ainda o verbo intransitivo, que sim aqui dizer não. Quer dizer, ele não tem complemento, não apresenta complemento. E aí não há objeto. Por isso, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês como que a gente estuda essa regência verbal em exemplos. Vira a página aí, Fredson. E aí, galera, o que acontece? Eu botei aqui o verbo assistir. A regência do verbo assistir é uma regência que você encontra em qualquer gramática, porque é um caso bem particular. Veja só, o verbo assistir, eu assisti ao jogo. O verbo assistir aqui está com o sentido de ver, presenciar. Quando o verbo assistir apresenta o sinônimo de ver, presenciar, ele rege a preposição a. Ou seja, eu sei que o objeto é um objeto indireto e ele rege a preposição a. É obrigatória essa preposição. E quem está mandando usar é o verbo. E o verbo assistir aqui é um verbo transitivo indireto. Sempre que eu tenho um verbo transitivo indireto, automaticamente eu sei que eu tenho um objeto indireto. Nem apaguei a tabelinha aqui do lado para você enxergar, hein? Olha a frase aqui de baixo. Eu assisti o paciente no hospital. Veja bem, aqui, de socorrer, atender, observe, eu não tenho preposição. Se não há preposição, o verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o seu complemento, que é um substantivo, ó, está aqui completando o verbo sem o uso de preposição. Então ele é objeto direto. Ora, se eu observar o caso aqui embaixo, a educação dos filhos assiste ao pai. O que acontece? Assiste aos pais? O verbo assistir aqui está no sentido de ser da competência, competir. Deixa eu apagar aqui porque ficou meio apertado aqui. É da competência, né? Compete. E aí, veja, o verbo assistir com o sentido de compete, de ser da competência, ele é um verbo transitivo e indireto. E ele vai reger a preposição a. E como ele rege a preposição a, então esse aqui eu tenho que dizer que é um objeto indireto, já que o verbo é transitivo e indireto. E aí, tem um outro caso ainda mais bizarro, que acontece o seguinte: eu assisto em Niterói. O verbo assistir aqui está com o sentido de residir. Eu resido em Niterói.
Toda vez que o verbo assistir tem o sentido de residir, morar, ele é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, o que vai acontecer aqui, moçada? Automaticamente já sei que a preposição a ser usada é o em, e aqui no caso não é objeto. Aqui está apenas indicando o lugar. Portanto, o verbo é único, verbo assistir, mas ele pode ter 4 significados diferentes e, com isso, regências diferentes. Fica ligado que eu vou colocar alguns casos que podem ser fundamentais para a sua redação. Clica aqui embaixo e siga a aula que vem depois. Um abraço, até a próxima.